Graça e paz, povo de Deus, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei que horas que você parou para assistir essa aula, mas você sabe que é mais um encontro que nós temos marcado, isso mesmo, do Instituto Ministrando para Transformar Vidas. Essa escola aí que veio realmente para fazer a diferença. E a gente tem um tempo aí de edificação, um tempo de aprendizado na palavra do Senhor, né? Um tempo de muita bênção, tá bom? Bom, espero que você fique conosco até o final dessa aula. Hoje é mais um dia especial porque nós estamos começando uma nova série. É isso, uma nova série de estudo, estamos dando início a um novo módulo, tá bom? Então nós vamos trabalhar com bastante propriedade esse módulo. Eu, particularmente, é um dos assuntos que eu gosto bastante, é um dos assuntos que verdadeiramente tem mexido bastante conosco, que tem sido bênção demais de Deus para as nossas vidas, tá bom? Então, antes de nós começarmos, como eu sempre faço, vamos dar uma paradinha, vamos falar com Deus, vamos pedir a bênção de Deus sobre as nossas vidas? Se você pode, para tudo que você está fazendo agora, feche os teus olhos e vamos falar com Deus, tá bom? Vamos pedir a bênção dele sobre as nossas vidas. Pai, neste momento eu quero rogar a tua graça, Pai, eu quero rogar a tua misericórdia, pedir, ó Deus, o teu perdão sobre as nossas vidas, pedir que o Senhor nos oriente, Pai, que o Senhor nos guie pelo poder do teu Espírito, nos alcança. Esse é o desejo do nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Posso ouvir um amém? Talvez você esteja curioso para saber o que nós vamos estudar. Bom, nós vamos estudar o módulo Pneumagiologia. Olha aí que benção, esse módulo abençoado, tá? Nós vamos estudar o módulo Pneumagiologia, tá bom? Que é também conhecido como paracletologia ou pneumatologia, tá bom? Nós vamos explicar a terminologia de cada uma aí, tá? O que significa essas palavras, mas lembrando sempre que você que é o nosso aluno sabe que é de suma importância que você tenha em mãos o teu módulo, tá vendo? Nós estamos aqui com um livro abençoadíssimo, Pneumatiologia, Doutrina do Espírito Santo. Então, se você ainda não é o nosso aluno, né, ainda não se inscreveu, então entre em contato conosco. Nós sempre deixamos aí na descrição do vídeo, tá bom? Sempre deixamos aí o que você precisa, tá? O que é necessário para que você tenha em mão o seu material didático, que você vai receber no conforto do teu lar. E eu tenho certeza que vai ser bênção demais para a tua vida, tá bom? Então vamos seguir, que a gente tem bastante coisa para trabalhar. Bom, então nós vamos estudar aí o módulo Pneumagiologia, que nada mais, nada menos é que o estudo sobre o Espírito Santo, ou estudo sobre a pessoa do Espírito Santo. Então, tenho certeza que você já ouviu falar sobre o Espírito Santo de Deus, já buscou a sua presença, buscou os seus dons. Falar sobre o Espírito Santo é algo tão especial que, ao mesmo tempo que nos empolga, também nos traz um certo cuidado. Por quê? Porque é um assunto também que tem nos dividido bastante. Estou falando do meio eclesiástico, do povo de Deus, né? Infelizmente, aquele que veio para unir, para edificar a igreja, às vezes por conta da má interpretação de muitos, acaba sendo motivo de divisão. Não o Espírito Santo, mas a má interpretação acerca dele, né? Ele é Deus, não é Deus, é uma força, é apenas um vento. O que é o Espírito Santo? E muitas pessoas acabam simplesmente negando aí a sua divindade, e nós vamos trabalhar muito bem essas questões, tá? Seguindo aí no nosso estudo, ó, nesse módulo trataremos da pneumagiologia, mais popularmente conhecida como pneumatologia, né? É a disciplina que se ocupa do estudo da pessoa do Espírito Santo como Deus integrante da Santíssima Trindade, tá? Críticos, calma. Nós sabemos, já ensinamos em outros módulos, que essa palavra trindade, né, ela é oriunda de Tomás de Aquino, usa pela primeira vez, mas a doutrina da divindade composta, da triunidade de Deus, ela é bíblica. Então é fato que o Espírito Santo é Deus, o Pai é Deus e o Filho também é Deus. Então nós vamos trabalhar sobre algumas questões. A proposta deste módulo é esclarecer e, ao mesmo tempo, desmistificar algumas crenças, né, sobre a pessoa do Espírito Santo, tais como ele é apenas um vento, ele é uma força
que nos leva a um transe espiritual ou alguma espécie de histeria. Então, muita gente se confunde, muita gente acaba minimizando a pessoa do Espírito Santo por tratar ele apenas como uma espécie de um êxtase espiritual, algo que me dá uma certa histeria, algo que me dá uma empolgação no culto, que me faz pular, que me faz ter algumas reações. E calma você, eu creio sim no mover profético do Espírito Santo de Deus, eu creio na ação do Espírito Santo de Deus. Todavia nós vamos entender como isso se dá, né? Existem aí muitas, infelizmente, muitas aberrações acontecendo, dizendo-se ser em nome de Deus, quando na verdade mesmo, é apenas ação humana, ou quem sabe até outras coisas também, outras influências, tá bom? Então, não é apenas um vento, não é apenas uma força. Então, nós vamos começar a trabalhar essas questões para justamente desmistificar algumas questões sobre o assunto. O nosso estudo tem por objetivo apresentar toda a sua obra, desde a conversão, né, a participação do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo na conversão do pecador, até a sua ação na vida do crente, né, como o Consolador, como seu ajudador, né, o batismo como Espírito Santo, a sua renovação diária. Vamos falar bastante dessa questão de ser cheio do Espírito Santo, né, desse enchimento, desse preenchimento do Espírito Santo, do convencimento que o Espírito Santo tem em nós, a atuação dele sobre as nossas vidas e também acerca dos dons do Espírito, né? Essa manifestação dos dons, a atuação dos dons, onde, como eu disse, tem causado algumas dissensões. Em que aspecto? Talvez você diga assim, professor, mas em que aspecto que tem causado essas dissensões? E eu lhe explico. Alguns, né, atuam nos dons, se movem nos dons, outros já não creem que os dons foram para uma época específica. Daí você tem as igrejas que surgem como renovadas, né? Então as igrejas históricas que trouxeram o evangelho até nós, passaram por este momento aí dessa renovação, onde alguns dentro dessas igrejas passaram a experimentar algo a mais, né, do Espírito Santo por conta de uma busca, e a partir daí não houve mais uma conexão entre aqueles mais conservadores, tradicionais, e aqueles que agora diziam ter um toque a mais, né, uma manifestação a mais do Espírito Santo. Se divide, surge então a partir daí as igrejas renovadas. Passando agora das igrejas renovadas, você tem aquele avivamento, e as igrejas pentecostais já passam aí por uma nova onda de um avivamento, né? Então é uma igreja renovada, saindo de dentro dela uma igreja mais renovada ainda, né? Surge algumas coisas, então nós precisamos trabalhar todas essas questões à luz da palavra, para ver realmente como é que fica essa questão, tá bom? Então vamos seguindo aí. Introdução à pneumagiologia. Então, já disse para você, né? Mais popularmente conhecido como pneumatologia, né? Mas também paracletologia, tá? Vamos lá, introdução. Bom, a definição do termo, ó. Pneumagiologia é procedente de 3 termos gregos, e eu faço questão de colocar aí para você. Pneuma, né? Espírito. Lembra do pneu? Você lembra do pneu? É interessante que, na verdade, essa palavra pneu não é por conta da borracha, mas é por conta daquilo que tem dentro, né? Essa palavra pneu, né? Pneu, sopro, vento, espírito, né? Então, um sopro, um vento, ar, né? Pneuma, no grego, é a ideia de ar, sopro, vento. E aí também entendido como espírito, né? No hebraico, ruach, né? Ágios, né? Esse termo significa santo, e logia, ou logia, que traz a ideia de ciência ou estudo, né? Tratado, muitas das vezes também ela é traduzida como tratado. É interessante porque, ó, essa definição ela é mais precisa do que pneumatologia. Por quê? Pneumatologia, literalmente falando, se fala pneuma, vento, ou espírito, né, ar, e logia, estudo. Então, estudo do vento, estudo do espírito.
Então, por que eu gosto da terminologia pneumagiologia, ágios, santo? Porque nós estamos tratando exclusivo do Espírito Santo, do Deus Espírito Santo, tá bom? Então, a pneumatologia ela pode se aplicar ao estudo ao espírito do homem, ela é muito mais ampla, tá bom? Mas é uma questão de terminologia apenas, tá? Então, você pode conhecer como pneumatologia, mas eu prefiro, e eu sei que não é uma opinião apenas minha, tá? Muitas escolas, muitas correntes teológicas dão a preferência para trabalhar com essa ideia da pneumagiologia, tá bom? E é bem interessante nós trabalharmos aí essa questão, tá bom? A falta de conhecimento, meus irmãos, dessa disciplina, só para os irmãos entenderem, compreenderem, tem causado grande prejuízo espiritual na vida de muitas pessoas. Por isso que abordar um tema como esse requer muita seriedade. Por quê? Por conta de que, como eu disse a você a princípio, acaba havendo aí, por parte de muitos aí, algumas aberrações mesmo. Eu procurei uma palavra melhor, mas eu acho que aberração cabe muito bem, em nome de Deus, em nome do Espírito Santo, dizendo seu Espírito Santo está agindo, circunstâncias que são para nós até mesmo preocupantes, tá? Olha que interessante, Mateus 22, 29, ó. Jesus respondeu, vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Conhecer a palavra, conhecer a pessoa do Espírito Santo, que é Deus, é desfrutar de um poder de Deus, é desfrutar de uma dimensão de poder na qual está ao alcance da igreja, na qual está ao alcance dos crentes em Cristo. Então, o não conhecimento ou o conhecimento exacerbado, um conhecimento distorcido, ele é danoso, tá? Oséias 4:6 diz, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito, como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. É interessante isso, porque nós temos sido saqueados, nós temos sido muitas das vezes roubados por falta do conhecimento. E o conhecimento de Deus, o conhecimento do poder de Deus. Então, conhecer a pneumagiologia é mergulhar no universo numa dimensão de poder, de transformação, de renovação, para viver algo mais de Deus, para viver o sobrenatural de Deus, para provar a plenitude do Espírito de Deus. Então, vale muito a pena você estar conosco aí nesse estudo, tá bom? Precisamos conhecer o Espírito Santo, sua deidade, seus atributos, suas obras e suas operações. Meu irmão, nós precisamos mergulhar nesse assunto, andar no Espírito, viver no Espírito, para que você seja levado a uma nova dimensão. E quando eu falo de uma nova dimensão, a gente fala dimensão, parece que foi uma coisa mística. Não, eu quero te dizer que você vai levar numa nova dimensão, um novo patamar de cristianismo, de uma nova vida, de andar mesmo em poder, prodígios, sinais, não para a glória do seu nome, não, de modo algum, mas para que haja de fato uma entrega, e nessa entrega você prove o melhor de Deus, tá? Pneuma, no grego, ar, vento, como eu já disse, cognato do verbo pneu, né, que é a ideia de respirar, soprar, inspirar, tá bom? O termo também é usado para espírito do homem, como eu já havia ali falado, tá? No hebraico é ruach, né, que diz respeito também ao Espírito de Deus, a terceira pessoa da Trindade. Então, quando nós falamos terceira pessoa da Trindade, logo eu não estou aqui apresentando uma classificação monárquica, né? Pai é o primeiro, depois com menos poder vem o filho, depois o Espírito é gerado do filho e com menos poder ainda e tal. Não, existe uma crença na história sobre isso, nós vamos trabalhar ainda nessa aula, tá bom? Quanto aos atos e às operações do Espírito Santo,
no Novo Testamento e na vida da igreja, também é conhecido como paracletologia, aquilo que eu lhe falei. É interessante porque a igreja do Novo Testamento, ela é conhecida como a igreja do Espírito. Por quê? Porque ela é inaugurada pelo Espírito Santo, com a chegada do Espírito Santo. Lembra o Pentecoste? Ela não apenas é inaugurada pelo Espírito Santo, mas ela é revestida, ela é capacitada, vem sobre ela um poder, vem sobre ela uma autoridade, e dentro desse poder, dentro dessa autoridade, essa igreja, ela vai se mover pelo Espírito, ela vai andar pelo Espírito, ela vai caminhar pelo Espírito e com certeza vai viver sinais, vai avançar, vai crescer pelo Espírito e algo especial. Paracletologia é uma palavra formada de duas palavras gregas, parakletos, que significa ajudador, consolador, advogado, e logia, significa estudo ou doutrina. É interessante que essa palavra paracletos, ela traz a ideia, como eu te disse, de alguém que está junto, de alguém que está próximo, de alguém que te auxilia, de alguém que está ali tanto para orientar-lhes, como também para te exortar, né? Para te dar um puxão de orelha. Traz até essa ideia de um treinador, olha que interessante, né? Não é um coaching, mas é um treinador, alguém que está junto, alguém que vai lhe orientar, alguém que vai lhe guiar, que vai ser um consolador, que vai estar próximo. Meu irmão, se nós como igreja entendemos esse propósito, se nós como igreja entendemos que o Espírito Santo de Deus, que é Deus, quer estar ao nosso lado, quer estar conosco, quer nos orientar, quer nos guiar, quer nos dirigir, meu irmão, a nossa vida começaria a ser outra, nós começaríamos a ter uma nova postura, uma nova conduta, sabe, de realmente caminhar pelo Espírito, de viver pelo Espírito, de ter os nossos ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo. Então, é isso que nós precisamos como igreja, nos mover debaixo da ação do Espírito, debaixo da orientação do Espírito. Então, é o teu ajudador. Talvez você se encontra só, talvez você se encontra aí angustiado, angustiada, talvez todos da sua casa se foram, e talvez você disse assim, professor, como se for? Querido, várias circunstâncias acontecem, os filhos crescem, casam, vão embora, pessoas que a gente ama partem, e muitas das vezes parece que nós estamos só, mas eu quero dizer para você que quem serve a Deus, que quem serve ao Senhor Jesus, que quem serve a Deus, Espírito Santo, nunca está sozinho. Ele é o teu advogado, ele é o teu ajudador, ele é o teu consolador, ele é o que está perto, ele é que te guia, ele que te orienta, ele que te guarda, ele que te protege, é ele que te livra. Fique em paz, descansa, porque ele é Senhor, ele tem cuidado de você. Ele te tem na palma das suas mãos, ele é teu Senhor. Então alegra o teu coração, você que está assistindo essa aula, você mesmo, o Espírito Santo está falando com você. Então alegra o teu coração, porque nós servimos a um Deus que cuida de nós, a um Deus que é poderoso, a um Deus que é santo, a um Deus que é justo, a um Deus que é verdadeiro e que sem sombra de dúvida, ele é poderoso para nos guardar, tá bom? A paracletologia estuda de uma forma sistemática tudo que se refere ao Espírito Santo, chamado por Jesus de Consolador. Você está entendendo o que eu estou te falando? Ele é o que consola, ele é o que está próximo, é o que está junto, é o que vai te ajudar. Ele é o nosso Consolador, tá bom? A doutrina do Espírito Santo é altamente prioritária e indispensável, uma vez que o próprio título Espírito Santo denota regeneração, recriação, vivificação, dinamismo, espiritualidade. Tem alguns textos de referência para você dar uma observada, mas o que eu quero lhe apresentar é justamente essa ideia, que você serve a um Deus, que ele é poderoso, que ele está próximo de você, que ele está junto, que ele te guarda, que ele te guia, que ele é Senhor dos senhores. Ele é o nosso Deus. Ele é o soberano de toda a terra, ele é o grande rei, e não existe nada melhor do que nós servimos a esse Deus Todo-Poderoso.
Posso ouvir um amém? Você pode dar um amém comigo aí? Ele é grande, ele é Senhor, ele é poderoso. Vamos seguindo? Olha o que está escrito lá no livro de Tito, Tito 3, 4 a 6. Mas quando se manifestarem a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa dos atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Olha que glorioso, olha que bênção. Pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós. Coisa linda. Será que você pode dar um glória a Deus aí? Será que você pode se alegrar? Ele é fiel, ele é poderoso. Vamos seguindo? Ó, o Espírito Santo atuando na vida do homem, traz ele de volta e o mais próximo possível ao mais alto padrão da humanidade. Talvez você está dizendo assim, o que é isso, professor? É o estado em que se encontrava o homem antes da queda. O que eu quero lhe apresentar, meu irmão, é justamente o seguinte. O que eu quero lhe apresentar é que o Espírito Santo é Deus. Portanto, a humanidade de Cristo repousa sobre nós através da atuação do fruto do Espírito. Então, quando o Espírito Santo de Deus está atuando sobre a minha vida, quando o Espírito Santo de Deus está atuando sobre a tua vida, ele lhe traz de volta ao mais alto padrão. Que padrão? O padrão que você tinha, que eu tinha, antes da queda de Adão, que é o mais alto grau da humanidade. Eu brinco quando eu dou em antropologia, quando eu falo sobre o homem, eu falo o homem de pedigree puro, sem a contaminação, sem a mistura do pecado, né? Que na verdade só desfrutou desse estado Adão, Eva e o próprio Senhor Jesus, quando o Verbo se fez carne. Então, quando o Espírito Santo começa a agir em nós, atuar através da nossa vida, o que ele está fazendo? Ele está nos trazendo de volta, nos conduzindo ao estado em que nós nos encontramos antes da queda, o mais alto padrão, o mais alto nível. E isso, irmão, é motivo de nós nos alegrarmos. Por quê? Porque ele é o nosso ajudador, ele nos regenera, ele nos renova, e é isso que ele tem para fazer sobre a mim e sobre a tua vida. Então percebe o quanto que é importante nós estudarmos a pneumagiologia ou paracletologia, se você assim preferir. Você vê como que é importante nós mergulharmos nas Escrituras para tentar compreender aquilo que Deus tem para nós através da sua palavra. Então, de fato, é algo glorioso, é algo sobrenatural, tá bom? Seguindo aí, lição de número 2, nós vamos trabalhar um pouquinho da triunidade de Deus na história. Por quê? Porque durante muito tempo houve muita rejeição sobre a pessoa do Espírito Santo. Durante muito tempo, até as igrejas que se diziam ser pentecostais e crer no poder do Espírito Santo de Deus, tinham uma certa resistência em adorar o Espírito Santo, em buscar o Espírito Santo. Eles tinham uma certa resistência por conta de que achavam que se eu adorasse o Espírito Santo, eu estava ferindo a santidade de Deus, eu tinha que adorar só a Jesus, não podia falar, eu te amo, Espírito Santo, eu adoro o Espírito Santo, porque na cabeça de alguns o Espírito Santo ele era uma força, ele não era exatamente Deus. Então, toda essa confusão fez com que muitos de nós, no decorrer dos anos, deixássemos de provar da plenitude do Espírito de Deus. Então, nós vamos olhar um pouquinho disso na história, tá? Ó, a doutrina da Trindade sempre enfrentou dificuldades, tá? Aceitar a divindade do Filho já era um problema para alguns. Mas quando o assunto era a pessoa do Espírito Santo, a questão intensificava um pouco mais. Então eu coloquei um gráficozinho aí, você está vendo aqui no canto aqui da tela, aqui em cima. Por quê? Porque você tinha aquela ideia, o Espírito Santo, o Pai é Deus? É. O Filho é Deus? É. O Espírito Santo é Deus? É. Mas o Pai é o Filho? Não. O Filho é o Espírito Santo? Não.
Então não são três deuses? Não, um único Deus, mas em três pessoas distintas. Percebe que a coisa começa a criar parafusos? Aí a gente tenta, no decorrer dos anos, a igreja, ela tenta trabalhar em cima dessa questão, tentando explicar e trabalhar essa ideia da trindade. Aí vem aquele que diz assim, não, mas a trindade, essa palavra não tem na Bíblia. Tudo bem, a palavra não tem, mas a disciplina ela é existente, existe a disciplina. Você vai encontrar três pessoas distintas, então gera muitas questões em cima desse assunto, né? O período da pré-reforma, vamos tentar dar uma olhada aí para o período da pré-reforma. Olha que interessante. Os judeus, no tempo de Jesus, davam muita ênfase à unidade de Deus. E esta ênfase, ela foi trazida para dentro da igreja cristã. E aí o que acontece? Para o judeu, Yahvé, o único Deus, né? E aí o resultado foi que quase que alguns eliminaram completamente as divindades das pessoas. Então o filho não é Deus, só existe um Deus. E aí aquela preocupação de você cair num politeísmo, né? A preocupação de cair num politeísmo, porque na cabeça isso não ficava muito claro. O Espírito Santo é Deus? É. O Pai é Deus? É. O Filho é Deus? É. São três deuses? Não, um único Deus. Não, mas como não são três deuses? Se um não é o outro. E aí gerava toda essa questão, até que a igreja vai se debruçar nisso, para falar de uma mesma essência, que não se divide e tal, mas em três pessoas distintas, e toda aquela ideia a gente trabalha em outras disciplinas, tá? Tertuliano, ele foi o primeiro a empregar o termo trindade, tá? E a formular a doutrina, mas ele foi infeliz no ensino da subordinação do filho. Então, mesmo em Tertuliano, a gente tem aí alguns contextos que o próprio Tertuliano tentou trabalhar a questão e acabou, de certa forma, ferindo alguns aspectos na ideia da subordinação do filho. Então, o filho é Deus, mas ele é subordinado ao pai, embora ele seja Deus, mas ele é submisso ao pai no contexto de que ele é menor que o pai, e aí gera muitas coisas, tá? Depois você tem aí Orígenes, né? Foi mais longe nessa direção, ensinando explicitamente que o filho é subordinado ao pai quanto à essência, e que o Espírito Santo é subordinado até mesmo ao filho, né? Ele desacreditou da divindade essencial dessas duas pessoas, do ser divino, né? E forneceu um ponto de partida ao arianismo. Então, que acaba rejeitando aí a divindade do Espírito Santo e a divindade do Filho. Então, nessa ideia de tentar defender a pessoa do Pai, vou usar essa expressão aqui, nessa ideia de tentar aí guardar aí o Pai como único Deus, então você acaba às vezes minimizando o Filho e minimizando ainda mais o Espírito Santo de Deus. Isso vai acontecer na história. Os arianos, né, negavam a divindade do Filho e do Espírito Santo, apresentando o Filho como a primeira criatura do Pai e o Espírito Santo como a primeira criatura do Filho. Isso deu muita discussão, né, em Alexandria, né? Segundo este conceito, três pessoas da divindade diferem em grau e dignidade. Aí depois você tem toda a discussão teológica que vai se desenvolver a partir daí, né, desse conflito, mas o arianismo tinha tomado muita força, a igreja vai trabalhar um concílio para resolver essa causa, e você conhece a história da igreja, sabe do que eu estou falando. Você tem depois o monarquianismo, né? A divindade e pessoalidade do Espírito Santo foram negadas, né, por Sabélios no terceiro século. Desta era deu origem ao movimento chamado monarquismo, que é a ideia de um só Deus, mas que se manifesta em três pessoas distintas, né? E aí você começa, não é o mesmo Deus, que numa forma moderna, né? Você vai ter os unitarianos, uma forma moderna, tá? Monarquianismo dinâmico, via em Jesus apenas homem e no Espírito Santo uma influência divina. Jesus se tornou Cristo após o batismo e ao se tornar a habitação do Cristo, né? Alguns, usando até parte dessa doutrina, diz que na cruz essa influência divina sai e quem morre lá
é apenas o homem. E aí por aí vai, tanta gente pega uma parte daqui e faz uma salada, faz uma mistura. Monarquianismo modalista considerava o Pai, o Filho e o Espírito Santo meramente como três modos de manifestações assumidos sucessivamente pela divindade. Então, ora eu ponho a máscara do Pai, apareço como Pai, daqui a pouco eu apareço como Filho e eu apareço como Espírito Santo. Biblicamente você enxerga as três pessoas distintas, você não tem base bíblica para crer nesse ensinamento que é a mesma pessoa apenas manifestando em momentos diferentes, assumindo posição diferente da divindade. A igreja começou a formular a sua doutrina da Trindade no século IV, o Concílio de Nicéia, declarou que o Filho é coessencial com o Pai, enquanto que o Concílio de Constantinopla afirmou que a divindade do Espírito Santo, embora não com a mesma precisão. Então a igreja vem desde muito tempo tentando elaborar, tentando vencer, mas nós estamos falando de um conceito aí pré-reforma, tá bom? Agora no período da reforma, o que a gente tem? Socianismo, que durante a reforma os socinianos, baseados na ideia de Lélio Sociniano, propagadas por seu sobrinho Fausto Sociniano, considerava que há um Deus, uma única pessoa, e que Jesus Cristo ele era um homem comum. Então você está negando a divindade do Filho. Depois você tem o unitarianismo, os irmãos que negam a Trindade, e essa palavra não tem na Bíblia, toda aquela discussão. O unitarianismo foi inicialmente uma manifestação dentro da Reforma Protestante. O intelectual espanhol Miguel de Cerveto discordou da doutrina da Trindade, e aí ele vai publicar vários livros a esse respeito, dando início às primeiras igrejas unitárias, e eu coloquei aí os anabatistas, entre parênteses. É difícil você dizer com essência, os anabatistas eram unitários. Não, nem todos. A questão da nomenclatura anabatistas é porque justamente todo aquele que batizava adulto, e você começa no contexto da igreja, começar o batismo adulto, porque até então você só tinha o batismo infantil, aquele conceito que vinha desde a igreja da Idade Média. Você tem reforma, você tem o surgimento e agora o batismo como uma confissão de fé pública, consciente. Então todo mundo que era batizado na forma adulta, o grupo que começava a batizar era conhecido como anabatista. Então é difícil você dizer assim, os anabatistas eram unitaristas. Não, alguns sim, mas nem todos, tá bom? Só nota aí de esclarecimento, para depois você não pensar que estou dizendo que todos os anabatistas eles eram unitaristas, tá? Período da pós-reforma. Depois da reforma não temos maior desenvolvimento da doutrina da Trindade, mas o que encontramos, repetidamente, são algumas das errôneas formulações antigas. Então, isso vai tomando forma, isso vai tomando corpo, vai assumindo uma nova roupagem, como nós temos muitas seitas hoje em dia, os próprios Testemunhos de Jeová, que negam a divindade do Filho, algumas igrejas que negam a divindade compostas, defende que ora é a manifestação do Pai, ora é a manifestação do Filho, ou seja, a coisa só começa a ter uma nova roupagem, tá? A prova bíblica da Trindade. Então nós estamos falando prova bíblica da Trindade, ainda que essa palavra tenha sido inserida por Tomás de Aquino. Eu quero dizer o seguinte, o termo não aparece, mas pressupõe o quê? Três pessoas, tá? Então o termo Trindade não é a melhor representação, pois supõe três. Mas a ideia da Trindade em unidade, ou unidade trina, a divindade composta, essa sim é bíblica, tá? Provas do Velho Testamento. No seu módulo você tem muita coisa. Como nós somos uma aula aqui, uma aula mais rápida, mais dinâmica, tá bom? Então, quero aqui com você tentar aproveitar o máximo do tempo. A Bíblia nunca trata da doutrina da Trindade como uma verdade abstrata. Isso você tem que ter em mente, tá? Mas revela a subsistência trinitária, ou seja, em suas várias relações como uma realidade viva, em certa medida em conexão com as obras da criação e da providência, tá? Mais particularmente na obra da redenção. Você já tem isso logo no Gênesis. Você vê toda essa manifestação de um Deus trino, que se manifesta, que atua
entre o homem que ele criou, né, entre os povos, e você vê constante essa manifestação desse Deus trino, tá? Nós temos provas escriturísticas da presença da divindade composta, ou seja, como o termo Elohim, né, que é plural, Eloá, né, singular, mas Elohim, né, Bereshit bara Elohim, né, no princípio criou Deus, céus e a terra. Então, esse Deus é uma divindade composta. E aí você vai ter muitos textos, né? Anjo do Senhor, você tem manifestações teofânicas dessa manifestação de Deus. Você tem, por exemplo, no caso Babel, né? Desçamos, confundamos, criação, o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. Você já tem o Espírito de Deus, uma pessoa distinta na criação, no ato da criação, no haja de Deus, a palavra sendo liberada ali, o verbo de Deus. Então você tem passagens como aí que eu coloco para você em Provérbios, em Salmos, que a palavra e a sabedoria elas são personificadas, ou seja, como pessoas. E ali você tem ali até uma ligação, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito Santo de Deus. Então, isso é muito vivo. A divindade composta, né, a triunidade de Deus, né, a unidade trina, ela é muito viva dentro do Antigo Testamento. Você tem provas escriturísticas dessa atuação de Deus, da manifestação de Deus e da manifestação do Espírito de Deus. Lógico que vale aí? Não de uma forma contínua. Não de uma forma contínua. Você tem aí a presença do Espírito Santo, ela vindo sobre classes específicas. Então você não tem de forma contínua como você tem no Novo Testamento, mas você tem uma manifestação até mesmo que esporádica. Você tem essa atuação do Filho com teofanias, príncipe do exército do Deus vivo, e na ação do Espírito de Deus vindo sobre alguns, capacitando, dando-lhes poder. E isso é tão importante você compreender, porque no mundo antigo, quem tinha a presença da divindade, dos deuses, quem atuava ou se movia no espiritual, tendo consigo a presença dos seus pseudos deuses, e aí você já estudou comigo, ou se não estudou, vai estudar, angelologia e demonologia, você percebe que nos povos antigos, essa atuação do espiritual era muito comum. Então, quem, de certa forma, tinha esse acesso aos deuses, entre aspas, tinha um poder sobrenatural, movia-se no sobrenatural. E aí, quando você olha para as linhas do Antigo Testamento, o que você tem? Você tem o Espírito de Deus movendo-se sobre algumas classes de pessoas, vindo sobre alguns homens, como o próprio Sansão, o Espírito de Deus movendo-se sobre o Sansão, o Espírito de Deus movendo-se sobre a vida de alguns homens, capacitando sobre a vida de alguns reis e trazendo sobre a vida desses homens um poder sobrenatural. Eles agem além das suas capacidades. Por quê? Porque o próprio Deus está agindo por meio deles, por intermédio deles. Aí, se você está pegando onde eu quero chegar, querido, imagina se eu e você nos movemos em Deus. E eu não estou falando aqui para fazer o meu nome célebre, para fazer o seu nome célebre, não. Mas para que o nome de Deus seja glorificado. Por quê? Porque quando esses homens atuavam no divino, ou seja, Deus era manifesto através da vida dele. Davi, que derrota um gigante, Sansão, que derrota os filisteus, Gideão e tantos homens. Então percebe a grandeza disso, de se mover no divino, de ter aí essa presença do Todo-Poderoso contigo. Então é algo, sem dúvida, deveras especial, tá bom? Vamos seguir aqui. Ó, provas do Novo Testamento. O Novo Testamento traz consigo uma revelação mais clara das distinções da divindade, tá? Ó, o Novo Testamento oferece clara revelação de Deus enviando o seu Filho ao mundo. E aí você tem a referência, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Gálatas coloca aí Hebreus, e aí pá. Aí você tem
do Pai e o Filho enviando o Espírito Santo. Aí você tem Jesus dizendo assim, porque quando eu for, eu enviarei o Consolador, o Paracleto, aquele que vai estar com vocês, aquele que vai estar junto. E sem dúvida, irmão, sem dúvida, é algo fantástico e sobrenatural, tá? Seguindo, ó, nós vemos o Pai dirigindo-se ao Filho, e aí você tem as referências, o Filho comunicando-se com o Pai, e depois você tem o Espírito orando a Deus nos corações dos crentes. Então essa atuação de que o Pai planeja a salvação, o Filho executa e o Espírito Santo de Deus, que é Deus, aplica. Então é algo tremendo. Então o Pai, né, ele consolida isso, né? O Filho vem executando, o Espírito Santo vai confirmando isso nos nossos corações. É algo especial. No batismo do Filho, o Pai fala, olha aí a presença escriturística da divindade composta ou da triunidade de Deus, tá? O Pai fala, né? Ouve-se uma voz do céu, este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. O Espírito Santo, uma forma corpórea de uma pomba, a manifestação das três pessoas. E aí o que classifica uma pessoa é o intelecto, sentimento e vontade. São as suas três faculdades: intelecto, sentimento e vontade. E ambos os textos você tem provas escriturísticas dessa manifestação do intelecto, do sentimento e da vontade do Filho, do intelecto, do sentimento e da vontade do Pai, e do intelecto, do sentimento e da vontade do Espírito. Como nós vamos ver nas lições à frente, não intercessais do Espírito Santo de Deus, pela qual foste selado, né? Não resista ao Espírito de Deus, e por aí vai, não minta ao Espírito Santo de Deus. É o caso de Ananias e Safira, né? Lá em Atos, capítulo de número 5. Então percebe? Ele é uma pessoa. Então nós vamos trabalhar tudo isso aí. Então na grande comissão, Jesus menciona as três pessoas, né? E ele diz assim, ide, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Também são mencionados, né, em 1 Coríntios, e aí você tem na bênção apostólica que o amor de Deus, a graça de o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do seu Espírito Santo, seja com todos, seja com toda a igreja, seja com todo o seu povo. Então você tem essa atuação maravilhosa do Espírito Santo, né? A Trindade, ela é um ministério que transcende a compreensão do homem. E isso precisa ficar claro, né? Você já ouviu, eu já contei em outros módulos a história de Agostinho, né? Que quando está querendo entender a Trindade e vai andando e vê o menino tentando pegar água do mar e colocar num buraco, né? E ali o Espírito Santo fala com ele, enfim. A Trindade é um mistério, não somente no sentido bíblico, de que se trata de uma verdade anteriormente oculta e depois revelada, mas também no sentido de que o homem não pode compreendê-la ou não pode torná-la inteligível, né? Ele não pode entender ela em toda a sua essência. Não é uma coisa que ele descortina e sabe em toda a sua essência. Não. Nós somos limitados, nós estamos falando de um Deus grande, de um Deus santo, de um Deus que é poderoso, de um Deus que transcende, que vai além. Então, sem dúvida, é um mistério que transcende a compreensão do homem, tá? É inteligível em algumas de suas relações e de seus modos de manifestações, mas é ininteligível em sua natureza essencial. Aquilo que Deus tem para nós, ele revela, mas tem coisa que nós não vamos entender em sua essência, tá? Embora seja impossível para a mente humana compreender em sua totalidade a divindade composta de Deus, jamais podemos cometer o erro de negar a divindade do Espírito Santo de Deus. Embora você não compreenda, não cometa o erro de negar a divindade, negar que o Espírito Santo é Deus. Isso é um erro que nós não podemos cometer. O Espírito Santo é uma pessoa, ele possui intelecto, sentimento e vontade, e ele é
Deus, o Espírito Santo é Deus, jamais nós podemos cair nesse erro de negar a sua divindade, tá? Jamais nós podemos cair nesse erro, como eu apresentei aí, muitas pessoas no decorrer da história, citei alguns grupos, é claro que há muitas manifestações, até mesmo a partir desses grupos já existentes, como há ainda hoje, tá? Mas Ele é Deus e é maravilhoso andar com Ele, nós temos que viver com Ele. Tá bom, meu irmão? Essa foi a nossa aula de hoje, foi a nossa aula introdutória, mas já trabalhamos aí a lição 1, lição 2, já deu para você conhecer bastante coisa. Se você ainda não tem o seu módulo, entre em contato conosco. Professor, tem uma taxa para fazer parte desse curso? Sim, irmão, tem uma taxa, mas é um preço muito baixo para que você possa estudar. É uma taxa que você vai ter acesso ao material didático, a um certificado de conclusão de curso, tá bom? Você vai ter plantão tira dúvida, você tem acesso a videoaula, você tem acesso ao polo presencial, se você tem está próximo de qualquer um dos polos, ou mesmo queira fazer uma visita, pratique uma aula, você é livre, entre em contato conosco, você vai ver os dias, né, que nós temos, então as turmas que tem, então vai ser bênção demais para você. Tenho certeza que você vai crescer na graça e no conhecimento de Deus, o nome de Deus vai ser deveras edificado sobre a tua vida. Vale muito a pena você estar conosco, não esqueça, o Espírito Santo é Deus, Ele é Senhor da nossa vida e sem Ele nós nada podemos fazer, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula, irmão. Olha, é um módulo que eu estava muito ansioso por trabalhar ele, tá? Nós vamos entrar nos dons do Espírito, tenho certeza no nome de Jesus, que você vai ser edificado, você vai se mover nos dons do Espírito, você vai ser transformado pelo poder de Deus, tá bom? Mas para isso não esquece da vida de oração, da vida de comunhão com Deus, meditação na palavra, porque antes nós devemos crescer na graça e no conhecimento de Deus, tá bom? Beijo enorme no teu coração, até um próximo encontro, se Deus quiser, lembrando sempre, se Deus é por nós, quem será contra nós? E que tudo você pode naquele que te fortalece. Deus abençoe.